As táticas mais insanas da guerra que realmente funcionaram. O lado psicológico, cruel e invisível dos conflitos. A guerra nunca foi apenas sobre armas, soldados ou territórios. Ela sempre foi, acima de tudo, uma disputa pela mente humana. E algumas das vitórias mais improváveis da história não foram conquistadas com força bruta, mas com medo, engano, superstição e desespero. O que você vai ouvir agora não são curiosidades engraçadas. São episódios reais, documentados, em que estratégias consideradas absurdas, quase ridículas à primeira vista, conseguiram mudar batalhas, confundir exércitos inteiros e, em alguns casos, alterar o curso da própria história. E quando você entende o que está por trás dessas táticas, uma pergunta começa a surgir. Até onde um ser humano é capaz de ir quando a sobrevivência está em jogo? No meio da selva, no fundo do oceano, em campos de batalha medievais ou nas sombras da Segunda Guerra Mundial. A lógica nem sempre vence. Às vezes, o que decide tudo é o medo certo, no momento exato. E se você gosta de mergulhar fundo nesses mistérios da guerra, em estratégias militares improváveis e no lado oculto dos conflitos históricos, já fica o convite para se inscrever no Enigma Global e deixar o like, porque aqui a história não é contada como aula, ela é revelada como investigação. Tudo começa em um dos conflitos mais traumáticos do século XX. Na Guerra do Vietnã, o exército dos Estados Unidos era, no papel, esmagadoramente superior. Mais tecnologia, mais armas, mais recursos. Mas na prática, a selva transformava cada passo em paranoia. Soldados americanos viviam com a sensação constante de que estavam sendo observados. Armadilhas improvisadas surgiam do nada. Túneis escondiam combatentes que apareciam, atacavam e desapareciam outra vez. O inimigo raramente era visto, mas sempre era sentido. Essa pressão psicológica corroía a mente. E foi exatamente aí que alguém decidiu responder com uma arma ainda mais silenciosa. Os estrategistas americanos descobriram que, para muitos combatentes vietnamitas, havia uma crença profundamente enraizada: a de que os mortos precisavam ser enterrados em sua terra natal para que suas almas encontrassem descanso. Quem morresse longe de casa estaria condenado a vagar eternamente em sofrimento. A partir disso, nasceu uma das operações psicológicas mais estranhas da história moderna: a Operação Wandering Soul. Gravações foram produzidas simulando vozes de espíritos de soldados mortos. Lamentos, avisos, sussurros que falavam de dor, de morte, de condenação. Essas vozes não diziam "ataquem", elas diziam "voltem para casa", antes que seja tarde. As gravações eram tocadas à noite, no meio da selva, por alto-falantes acoplados a helicópteros e barcos. No escuro absoluto, entre árvores que pareciam se mover sozinhas, sons que não deveriam existir começavam a ecoar. O objetivo não era vencer uma batalha naquele momento. Era plantar dúvida. Era quebrar o espírito. E, ironicamente, a operação não funcionou exatamente como o planejado. Muitos combatentes vietnamitas perceberam que aquilo não eram fantasmas reais. Mas toda vez que reagiam, atirando em direção ao som, entregavam suas posições. A tática não venceu a guerra, mas mostrou algo fundamental. Na guerra psicológica, não importa se o inimigo acredita totalmente. Basta que ele hesite por alguns segundos. E esse padrão de engano e manipulação mental aparece de novo, anos antes, em um dos golpes mais brilhantes da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, os aliados precisavam invadir a Europa pelo sul. O alvo real era a Sicília. Mas se os alemães soubessem disso, a ilha se tornaria uma fortaleza impossível de romper. A solução britânica foi tão fria quanto genial: criar uma mentira tão convincente que o inimigo reorganizaria todo o seu exército para o lugar errado. Um corpo apareceu na costa da Espanha, vestido como oficial britânico, com documentos secretos, com uma identidade completa, com uma vida inventada nos mínimos detalhes. Aquele homem não existia, mas sua morte mudou o curso da guerra. Os alemães acreditaram que a invasão aconteceria na Grécia. Moveram tropas, reforçaram defesas, deslocaram navios e aviões.
Quando os aliados atacaram a Sicília, encontraram um inimigo despreparado. A operação foi um sucesso absoluto. E o mais perturbador de tudo é que o corpo usado naquela farsa não era de um soldado. Era de um homem comum, esquecido em vida, que se tornou peça central de uma das maiores operações de engano da história. Se você está percebendo um padrão, ele fica ainda mais evidente quando voltamos ao século XVIII, durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Em um confronto na Carolina do Sul, forças coloniais estavam em clara desvantagem. Atacar de frente seria suicídio. Então decidiram mentir, visualmente. Troncos de árvores foram cortados, pintados de preto e posicionados como se fossem canhões apontados para o inimigo. Canhões que não podiam disparar, mas que pareciam reais o suficiente à distância. Quando o comandante adversário olhou para fora e viu dezenas de armas prontas para disparar, fez o que qualquer ser humano faria diante de um risco que não consegue calcular: se rendeu. Nenhum tiro foi disparado, nenhuma vida foi perdida. A vitória veio da percepção, não da força. Esses falsos canhões ficaram conhecidos como Quaker Guns e seriam usados novamente décadas depois, inclusive na Guerra Civil Americana. A mente humana odeia o desconhecido, e a guerra explora isso como nenhuma outra atividade. Esse medo do que não pode ser avaliado aparece de forma quase cômica, se não fosse mortal, em um episódio da Segunda Guerra Mundial no Oceano Pacífico. Um destroyer americano se aproximou demais de um submarino japonês, tão perto que suas armas principais não conseguiam apontar para baixo o suficiente. O inimigo, por outro lado, tinha um canhão pronto para disparar. O pânico se instalou. E foi aí que os marinheiros americanos agarraram a única coisa que encontraram à mão: sacos de batatas. Eles começaram a arremessar batatas no convés do submarino. O inacreditável aconteceu. Os marinheiros japoneses, no escuro e sob estresse extremo, confundiram as batatas com granadas. Em vez de operar o canhão, começaram a pegar os explosivos e jogá-los de volta ao mar. A confusão deu tempo suficiente para o navio americano se afastar, atacar e afundar o submarino. É um episódio quase absurdo, mas que revela algo profundo sobre o comportamento humano sob pressão. Quando o cérebro entra em modo de sobrevivência, a lógica se fragmenta. E nenhuma história deixa isso mais claro do que um evento ocorrido em 1347, durante um cerco na Crimeia. Um exército assolado por uma doença desconhecida começou a morrer em massa. O que parecia um sinal de derrota se transformou em uma arma. Corpos infectados foram lançados por catapultas para dentro da cidade sitiada. A doença se espalhou. Navios fugiram, levando o mal para outros portos. O resultado foi a peste negra, que mataria cerca de metade da população europeia. Sem saber, aquele ataque improvisado se tornou um dos primeiros casos documentados de bioguerra da história. Uma decisão tomada no desespero ecoou por continentes inteiros. E quando você junta todas essas histórias, um padrão se revela com clareza perturbadora. A guerra não é vencida apenas por quem tem mais soldados. Ela é vencida por quem entende melhor o medo, a crença, o instinto e a fragilidade humana. Se você chegou até aqui, já percebeu que história, guerra psicológica, estratégias militares e conflitos históricos não são apenas eventos do passado. São reflexos diretos da mente humana. E se esse tipo de análise profunda te faz enxergar o mundo de outra forma, reforço o convite para se inscrever no Enigma Global, deixar o like e comentar qual dessas estratégias mais te perturbou. Porque o passado nunca morre, ele apenas muda de forma.